Salve, pessoal. A ideia aqui é fazer o primeiro curso ao curso de verão realizado agora no CBPF em 2021. O texto desse curso denomina-se de Maxwell a fotônica. Nós vamos apresentar a primeira aula, que são as 5 estações do eletromagnetismo. Bom, o que significa isso? Significa que nós vamos sair de Maxwell e a primeira estação ser a não linearidade, a seguir buscar a estação do eletromagnetismo neutro, a do spin e, por fim, chegarmos na estação da fotônica. Essa é a viagem de 5 estações que esse curso pretende oferecer. Isto é, como sair de Maxwell e chegar a uma nova concepção da luz. A proposta está em conduzir a viagem de Maxwell à fotônica, considerar Maxwell como ponto de partida da manifestação eletromagnética. Há outros setores a serem descobertos. Portanto, preservando os 2 postulados do eletromagnetismo, a invariância da luz e a conservação da carga elétrica, expandir a presença do eletromagnetismo, mantendo a simetria de gauge U1 de Maxwell, desenvolver novos setores do eletromagnetismo, testar esse eletromagnetismo não linear, e sua fotônica, nos superlasers sendo atualmente desenvolvidos. Então, o que é importante a gente entender é que nós estamos num momento de desafio de ir além do eletromagnetismo. Eu me lembro uma vez vendo um filme, esses filmes sobre Triângulo das Bermudas, e entrevistaram um engenheiro americano que morava lá. E aquela história que você sabe, não se sabe se tem disco voador, e ele fez a seguinte narrativa que acho bastante interessante. Ele disse que viu o disco voador e disse que eles têm um eletromagnetismo que nós não conhecemos. Então, será que existe um eletromagnetismo além de Maxwell? Essa é a grande tema que nós queremos desfraldar nessa palestra. O eletromagnetismo é a física baseada na carga elétrica. Contudo, do mundo macroscópico ao microscópico, um processo aconteceu a respeito do conhecimento da carga elétrica, o que levou a física a ir além da perspectiva macroscópica de Maxwell, chegando a QED escalar, a QED vetorial. No entanto, curiosamente, não se desenvolveu um eletromagnetismo baseado na troca de cargas mais, zero e menos, e na carga de Gell-Mann-Shigeman. Eu diria que há um vazio a ser preenchido, o de entender o significado de carga elétrica mais profundamente. Ao mesmo tempo, existe um cenário ainda a ser explorado pela física, que é a da visão sistêmica. Embora a natureza apresente regularidades se multiplicando e o confinamento dos quarks, impossibilitando a contínua divisão em partes elementares, a visão antirreducionista permanece infensa. Ninguém coloca ela diretamente na física. Contudo, acontece que se ao propor um eletromagnetismo baseado na física de troca de 3 cargas entre si, essas trocas mais, zero e menos, obtém-se a necessidade dessa energia eletromagnética ser transportada por 4 bósons mediadores interligados. Desta forma, o projeto, nessa viagem para as 5 estações, a sua máquina locomotiva é um eletromagnetismo de 4 campos, uma extensão a Maxwell sem violar seus 2 princípios postulados. Significa, além do fóton usual, introduzir um fóton massivo e outros 2 fótons massivos e carregados.
utilizar para isso uma simetria abeliana estendida, que será a simetria U1 vezes SO2. Bom, então, o que nós estamos querendo a partir essa visão inicial é colocar vocês diante da escolha de momento histórico. Hoje em dia, nós vivemos uma época diferente da época do Einstein. Na época do Einstein, ele foi descobrir sobre o efeito fotoelétrico através da esposa dele, a Mileva, que era aluna do professor que fazia pesquisa experimental. Enfim, eu estou querendo dizer o seguinte, na época do Einstein, a complexidade era bem menor do que na época atual. Isso significa que você teria poucas escolhas a fazer. Hoje em dia não, é uma época extremamente rica virtualmente, cheia de possibilidades, meandros, e o aluno, além de normalmente estar defasado, receber um aprendizado defasado, quando vai fazer pesquisa, recebe uma complexidade muito grande. Será que vale a pena fazer matéria escura? Será que vale a pena fazer super dimensões? E assim por diante. Então, o que eu gostaria primeiro de discutir nesse curso é a questão da escolha do momento histórico. Eu chamaria que tem coisas básicas, que eu chamaria de uma física abaixo da Lua. A física abaixo da Lua seria a física de Maxwell, a física da relatividade, a física da mecânica quântica, a física do modelo padrão. Com física acima da Lua, ou na Lua, vamos dizer, estaria a supersimetria, a supergravidade, as superstrings, essas superdimensões. Então, hoje em dia, eu entenderia que tem uma física abaixo da Lua e uma física acima da Lua. A questão é o seguinte, será que vale a pena viajar para cima da Lua? Ou vale a pena primeiro explorar o que existe abaixo da Lua? Bom, o que seria física abaixo da Lua? Para a nossa opinião, a questão é você saber entender o momento histórico. Eu acho que a grande temática das revoluções é a escolha de momento histórico. O que se deve seguir dentro da pluralidade de coisas que nos são apresentadas. Nós temos que encontrar dentro da física um amor, uma crença, certo? E a crença que nós queremos colocar nessa encontro é a questão que existe uma luz que ainda queremos ver. Esse é o encontro que nós queremos fazer. Então, nós temos que agora buscar esse encontro, entender qual é o espírito da época. A história volta-se à procura de um eletromagnetismo baseado na luz. Diversos experimentos estão sendo construídos a respeito da colisão de fótons, seja por aceleradores de partículas ou lasers, uma época semelhante a 1923 de Compton. A diferença é o espalhamento ser fóton-fóton. Então, pessoal, eu diria que o século XX foi o século do elétron e o século XXI será o do fóton. A questão está em como ir além de Maxwell, sem violar os princípios básicos do eletromagnetismo, que são a invariância da luz e a conservação da carga elétrica, descobrir novos setores eletromagnéticos. O desenvolvimento da física de partículas elementares abriu 3 perspectivas microscópicas ao fenômeno eletromagnético. Seriam a carga elétrica ser portada por partículas com diferentes sabores e spins, transmitida através de trocas de cargas 0 e mais ou menos 1, e o spin atuar como ímã. Nesse sentido,
o eletromagnetismo é a teoria da carga elétrica e do spin. Não é a teoria da luz. Isso que a gente deve observar. A luz é apenas uma consequência. Em Maxwell, o seu significado é ambíguo. De um lado, surge como um fundamento através da invariância da luz. De outro, consequência de cargas elétricas oscilantes. A proposta de trabalho é a reviravolta. Significa introduzir a luz na origem do eletromagnetismo. Das premissas desse eletromagnetismo microscópico, descobertas pela física de partículas elementares, ir além da visão macroscópica de Maxwell. Estamos na época da fotônica. Identificar a física da luz, descobrir novas propriedades do fóton além de Maxwell, Planck, Einstein e mecânica quântica. A época está à procura de fenômenos físicos e de uma engenharia fotônica, a partir da luz originária. Então, meus amigos, essa é a reflexão que nós temos que correr. É a busca de uma luz originária. Estamos com desafios fundamentais, como aplicações de lasers em medicina e biologia, dependendo dos avanços científicos em ciência básica. E o novo desafio eletromagnético é o estudo teórico e experimental de fótons autointeragentes. Então, eu volto para vocês. Como obter um eletromagnetismo com fótons autointeragentes e, se possível, independentes da carga elétrica? Como ir além de Maxwell? Dadas as necessidades de fontes de energia e mercado fotônico crescente, a questão volta-se em como encontrar um ponto de partida para se desenvolver nesse mundo fotônico. Diversas tentativas teóricas existem na literatura. Cerca de 50 trabalhos científicos existem procurando ir além de Maxwell. Principalmente usa-se a equação de Schrödinger. Existem poucos modelos fundamentais além de Maxwell. Muito são teorias efetivas. E, nesse sentido, a nossa originalidade a apresentar é desenvolver um eletromagnetismo com campos potenciais explícitos nas equações de movimento, introduzindo fótons autointeragentes. Um estudo a ser complementado por fenomenologia e experiências fotônicas. Então, eu daria um modelo, uma recapitulação de modelos teóricos propondo o espalhamento da luz com a luz, que eles vêm, é uma coisa que não é de hoje, vem de longa data, a partir de 1925, e, por exemplo, em 1933, Halpern, em 1934, Weisberg, mostraram que efeitos quânticos induzem espalhamento fóton-fóton. Esse resultado foi primeiro calculado no limite de baixas energias, de baixa frequência, por Euler em 1935. Subsequentemente, Heisenberg e Euler derivam em 1936 uma expressão mais geral para não linearidades quânticas além da QED. E em 1951, Karplus e Neumann realizaram o cálculo do espalhamento fóton-fóton. Bom, o espalhamento fóton-fóton é a primeira pedra. A questão é se esse espalhamento vai ser a um loop independente da carga elétrica ou esse espalhamento pode ser proposto a nível árvore e sem dependência da carga elétrica. Essa é a perspectiva que nós estamos procurando. Bom, então, essa questão do espalhamento fóton-fóton é uma questão da época. Recentemente, o LHC mediu a interação direta fóton-fóton a um loop, e esse resultado traz um novo entendimento do espalhamento originário de Delbruck, do efeito Bright-Wheeler e do decaimento dos fótons. Indica que a QED está desafiada a ser substituída por um modelo eletromagnético que descreva esses espalhamentos a nível árvore. Nesta temática, de forma alternativa
a unificação eletrofrágil e as extensões não lineares efetivas, como de Euler-Einstein e Bonhoeffer, propõe-se uma extensão não linear abeliana através de um eletromagnetismo de 4 campos, que vai ser a máquina, né, a puxar o nosso trem. Então, a proposta é introduzir 3 diferenças em relação ao modelo padrão. A primeira, fótons autointeragentes a nível árvore. A segunda, a origem da massa está na própria energia do campo, e não na quebra espontânea de simetria realizada por um campo escalar. E a terceira, a interação entre o fóton e o Z0, e do fóton com o neutrino acontecer a nível árvore. Esse é um desafio teórico. Agora, o desafio experimental nesse século XXI é que a história volta-se a procurar um eletromagnetismo baseado na luz. Além do LHC, diversos experimentos estão sendo construídos a respeito da colisão de fótons através de lasers. Então, o projeto que nós estamos desenvolvendo expõe uma nova perspectiva à teoria eletromagnética, baseada numa extensão ao significado da carga elétrica. O ponto, vamos dizer, chave do eletromagnetismo é o de saber reinterpretar a carga elétrica. E na carga elétrica que a gente deve fazer a nossa construção. Bom, então, nós vamos estudar o transporte da carga elétrica com carga 0 e mais ou menos 1 e desenvolver um novo comportamento da carga elétrica, os seus aspectos de conservação, interação, condução e transmissão. Então, a questão é o seguinte: a parte fundamental do eletromagnetismo é a carga elétrica. E a carga elétrica, ela tem leis de conservação, interação, condução e transmissão. A nossa questão é justamente ir além da carga elétrica e desenvolver equações que tragam uma nova questão da conservação, uma nova questão da condução, da transmissão e da interação da carga elétrica. Então, o grande desafio é fazer um eletromagnetismo que vá além da carga elétrica, com novas propriedades à carga elétrica, e vá além da carga elétrica, apresentando setores eletromagnéticos que não possuem a presença da carga elétrica. Então, se você quer chegar a uma fotônica, se você quer chegar a chips fotônicos, você vai talvez querer propostar uma proposta que tem fótons interagentes que não depende da carga elétrica. Esse é o grande desafio para se chegar na última estação. Mas, por enquanto, nós estamos aqui, igual a namorados, vamos dizer, se entendendo numa física abaixo da Lua. Nesse sentido, eu volto a dizer, é muito importante, antes de se derramar em equações, em coisas desse tipo, nós temos, vamos dizer, uma base. A pessoa ter uma base do que ela está aprendendo, do que nós estamos propondo. Então, ela ter uma base do que é o histórico do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele não vem desde hoje nem de ontem. Ele vem do muito anteontem. Lá antes dos gregos, o pessoal já descobriu o que era âmbar, já tinha eletrificação por pele de carneiro. Então, o eletromagnetismo não é uma teoria que traga, é uma teoria que vem de longe. Mas onde existe o que se chama tempos modernos. O tempo moderno, a gente pode começar que começa com William Gilbert, quando ele escreve em 1600 o livro Magnetes. Nesse livro ele procurou retratar todo aquele conhecimento vindo da antiguidade e começar a mostrar o estudo do eletromagnetismo, das suas interações e da presença da carga elétrica. A seguir, o pessoal começou, no século, vamos dizer, 17, a armazenar a carga elétrica, a trabalhar com a carga elétrica em si. E assim foram surgindo as famosas
a garrafa de Leyden, e assim começou a surgir o eletromagnetismo. O Benjamin Franklin começou a entender que aqueles raios que vinham da Terra para o céu, do céu para a Terra, eram, na verdade, as correntes elétricas. Então, vocês vejam o seguinte, foi um efeito notável, vamos dizer, quando o pessoal começou, no século XVIII, a entender a carga elétrica. Assim como Newton entendeu a massa, a inércia, a carga elétrica começava a se tornar uma entidade física. Então, eles perguntavam qual é a física da carga elétrica. Então, o importante é que já havia a noção de carga elétrica. Faltava entender qual seria a física da carga elétrica. E essa física começou a ser trabalhada no século XIX. Então, um ponto essencial disso foi em 1800. Em 1800, Volta construiu a primeira filha. O que significa? Ele botou em cima da mesa uma corrente elétrica circulando. Então, seria, vamos dizer, o primeiro LHC. Quer dizer, você não está vendo as coisas em termos de forças da natureza como o Franklin viu. Ele estava vendo a carga elétrica em cima da mesa. Então, isso permitiu ao século XIX se desenvolver a procura da física da carga elétrica. Então, figuras como Ørsted, Biot, Savart, Ampère, Ohm, começaram a botar correntes elétricas em fios, uma direção, outra noutra, se aproxima, se afasta, e começaram a ver que tinha uma física, uma compreensão a ser construída a respeito da carga elétrica. E essa compreensão, vamos dizer, ela é baseada muito ainda na carga elétrica. Foi quando um salto, vamos chamar epistemológico, aconteceu em 1931 com Faraday. Ele registra a existência das chamadas campos invisíveis. Ele começa a ver que aquelas limalhas de ferro tinham um campo. Então, havia uma manifestação eletromagnética além da carga elétrica, certo? E o Faraday começou a sentir isso. E o pessoal, ele foi bastante, vamos dizer, repudiado, ou denegrido. Mas o Faraday encontrou uma coisa fundamental, que é a lei da indução eletromagnética. Ele descobre que, vamos dizer, o campo elétrico gera o campo magnético, você, a partir de variações de um ímã, você começa a fazer correntes elétricas aparecerem. O Faraday, ele deu um salto muito grande na física. Esse salto qual é? A introdução do conceito de campos. Quer dizer, a física toda, ela vinha no sentido, vamos chamar, newtoniano. Você tem uma massa, aquela massa é uma maçã que cai na tua cabeça, é um planeta, é uma lua, certo? Então, você vê que é uma charrete andando, mas sempre tem uma entidade material. O pessoal depois foi buscar carga elétrica, outra entidade material que faz afastar, aproximar coisas. O Faraday traz uma outra coisa, uma entidade, vamos chamar, imaterial, que é o campo, que são chamadas linhas de força. E essas linhas de força, além de elas serem ligadas à carga elétrica, elas entre si têm uma interligação. Um campo elétrico gera um campo magnético e vice-versa. Bom, essa foi uma descoberta, vamos dizer, notável, que a ciência ia além da materialidade. Duas pessoas entenderam muito bem o Faraday. As outras provavelmente não. A primeira pessoa que entendeu Faraday foi o primeiro-ministro alemão, chamava Bismarck. Ele entendeu que poderia fazer motor da lei de indução de Faraday. E a partir da década de 1850, 60, a Alemanha saiu para construir motor. E teve outro que não quis construir motor, mas quis entender mais profundamente o que a lei de Faraday estava trazendo. Foi Maxwell. Então, ele disse, bom,
eu preciso criar, desenvolver uma equação geral para o eletromagnetismo, e essa equação ela tem que ter cargas, mas as minhas variáveis vão ser os campos. Então vejam bem, Maxwell fez uma mudança qualitativa em relação à visão de cargas e correntes que foi até o início do século XIX. Ele disse, a minha variável, aquilo que se movimenta no espaço-tempo, são campos. Elas podem ter como fonte a carga elétrica. Então, ele fez uma reviravolta. Ele botou a carga elétrica não como origem, mas como fonte. O fundamento estava no campo. Dessa maneira, Maxwell introduziu a corrente chamada DEDT, que deu a conservação da carga elétrica, que, por sinal, desenvolveu as 4 equações e que deram à luz como uma onda eletromagnética. Esse foi um sucesso total. Esse sucesso, não sei se foi reproduzido até hoje em física, mas é uma coisa que, digamos, marcante, que marcou, através das 4 equações de Maxwell, a existência de uma teoria que chama teoria eletromagnética. Bom, daí essa foi a grande herança do século XIX, que daí, vamos dizer, o pessoal Hertz, Marconi, etc., começaram a explorar as ondas eletromagnéticas e que chegamos hoje a essa época nossa da internet, como sabemos. Mas vamos continuar o nosso estudo da carga elétrica. O nosso estudo da carga elétrica, ele coloca que o século XX foi o século do aparecimento da física de partículas elementares. Então, significa que as cargas elétricas começaram a ser portadas por partículas elementares. Voltando a Maxwell, Maxwell não sabia o que existia carga elétrica. Ele chamava aquelas correntes, etc., de fluidos elétricos. Então, Maxwell é apenas uma visão macroscópica da compreensão do eletromagnetismo. O século XX, com a descoberta do elétron em 1897, a medição da carga elétrica por Millikan em 1913, a descoberta do próton carregado em 1919 com a mesma carga do elétron, elas trouxeram a presença da carga elétrica e de uma carga quantizada. Certamente uma coisa espetacular. Nós estávamos diante de um eletromagnetismo, certo, mais, vamos dizer, universal que o eletromagnetismo do século XIX pensava. Então surge o século XX, o primeiro grande portador da carga elétrica foi o elétron. Então agora a carga elétrica seria portada com partículas com diferentes sabores, como elétron, como pion, como métodos tensoriais, com diferentes spins. O elétron com spin meio, os pions com spin zero e os mesons vetoriais, os bósons vetoriais com spin 1. Então significaria o seguinte, a equação macroscópica do Maxwell, ela teria que ser modificada. Aquilo que ele chamava fonte, aquele E vezes ρ, ou E vezes J, que fica do lado direito da equação de Maxwell, ele teria que ser lido novamente de acordo com se tivesse aquela partícula elementar carregando spin meio, spin 1, spin 0 e assim por diante. Então, surgia um eletromagnetismo microscópico a ser entendido. Então, a manifestação microscópica da carga elétrica se tornou a nova investigação a ser considerada. O desenvolvimento da física de partículas elementares no século XX introduziu 7 fisicidades à carga elétrica: a quantização, o ímã de spin, portada por partículas com diferentes sabores de spin, trocas de cargas ΔQ igual a 0 e mais ou menos 1, transmissão das cargas feitas por bósons vetoriais mensageiros,
expressão da carga elétrica por números quânticos, modulação do seu valor pelo grupo de renormalização e cargas fracionárias dos quarks. Portanto, é bom se entender, se nós queremos fazer uma viagem além de Maxwell, nós ainda estamos na estação de partida, nós estamos conversando com os passageiros, mas nós queremos mostrar que vale a pena essa viagem. Ou melhor, que essa viagem tem que ser feita, certo? Tem que subir no vagão e começar a ler um pouquinho isso que a gente está dando para vocês, para ver se vale a pena descer do vagão. Se torcer, tchau. Se ficar, ótimo. Vamos juntos. Certo? Bom, então, o que acontece? Que o século XXI, ele está chegando. E está chegando com coisas que Maxwell não registrou. Certo? E nós temos que começar a entender, digamos, vamos dizer, o que o século XXI exige. Qual é a terceira fase, no sentido geral? Imagine que vocês estão num vagão, sentado, e nós damos para vocês um prospecto de viagem, e o início são os 3 momentos históricos do eletromagnetismo. E o terceiro momento histórico que a gente coloca para vocês é a questão de campos gerando campos. Essa é a questão do século XXI. A questão de campos eletromagnéticos não lineares. Que fisicidade é possível de se derivar quando você introduz uma física de campos eletromagnéticos não lineares? Bom, o que a gente vê é claramente que a vida do século XX mostra a perda da linearidade do eletromagnetismo. Isso já vem de muito longe. Em 1945, o próprio Faraday jogou um campo magnético em cima da luz e viu haver uma rotação da polarização da luz. Então, já mostrando que campo interage com campo. Isso se sucedeu também com Kerr em 1875, com ali está aquele nome, não é Pascal, enfim, é outro nome, Kerr, outra hora eu falo para vocês. Bom, acontecia, então o espalhamento fóton-fóton, ele já vem vindo também, o espalhamento fóton-fóton é um campo interagindo com outro campo. O russo Shapotnikov, em 1925, já começou a trabalhar com isso. O de Broglie apresentou o espalhamento fóton-fóton em 1926. O Vasivilov, outro russo, em 1928. E começou-se já ter uma série de pensamentos, até que em 1933, agora acho que foi 36, começou a ter um eletromagnetismo, teorias, modelos gerando a busca de eletromagnetismo não linear efetivo. O Born-Eifel e Euler-Heisenberg, em 36, são as origens de uma gama de possibilidades de teorias efetivas que hoje em dia são trabalhadas, somente depois que as superstrings reviveram essa situação. Bom, a nossa questão que nós vamos desenvolver nessa viagem, vamos dizer, esperar que os companheiros estejam bem assentados nos seus vagões, tomem algum suco por conta própria, e o que nós queremos apresentar agora é um eletromagnetismo que não vem de superstring, não vem de nada. Ele vem, na verdade, de um grupo de Petrópolis, que é um eletromagnetismo não linear fundamental, baseado num eletromagnetismo de 4 campos. Então, eu gostaria de revisar com vocês, certo, um pouco essa questão do eletromagnetismo. Para isso, eu acho que é fundamental que a gente entenda sobre a natureza da carga elétrica, certo? Então, nós identificamos 3 períodos do eletromagnetismo, certo? Identificamos a existência de um eletromagnetismo microscópico. Esse eletromagnetismo microscópico está em aberto, vamos dizer,
o eletromagnetismo, vamos dizer, escalar, é um eletromagnetismo de 1951, certo? O eletromagnetismo vetorial, ele foi um pouco trabalhado na década de 60, em 51 pelo Salan, foi a tese de doutorado dele. E nos anos 60, o Salan, o, o próprio Yang, o Yard, o Ward, começaram a estudar a questão do eletromagnetismo vetorial. Depois eu dou citações maiores de quem trabalhou. Bom, mas vamos dizer, e o eletromagnetismo de spin meio o eletromagnetismo foi primeiro desenvolvido por Dirac já na década de 30. Bom, eu queria dar para vocês, então, aos senhores que estão sentados no vagão, um pouco sobre a leitura sobre a nossa proposta, antes das máquinas começarem a partir. A principal tema a ser abordada é a busca por uma nova fonte de energia, a luz. Os senhores estão nessa viagem para isso, para descobrir a substituição das energias atuais pela energia fotônica. O eletromagnetismo tem sido a energia que mais modificou a civilização nos últimos 2 séculos. O surgimento de um eletromagnetismo fotônico no lugar do eletrônico traz um novo alento em relação à possibilidade de existência de uma nova forma de energia. A fotônica é a energia limpa a ser procurada. O século XXI, repetindo, foi dos elétrons. Diversas inovações aconteceram a partir da propriedade dos elétrons. Entretanto, apesar dessas inúmeras inovações acontecidas, devidas às propriedades eletromagnéticas do elétron, o século XXI será o do fóton. Espera-se o advento de uma nova geração de inovações oriundas de propriedades eletromagnéticas do fóton. O novo fato está em explorar as consequências de um eletromagnetismo onde o fóton é o próprio gerador de campo eletromagnético. Então, não queremos mais um fóton gerado da carga elétrica. Como o fóton aqui é não linear, a expectativa é que ele seja autogerador de sua carga. Então, você começa a apresentar uma carga fotônica. Viva a carga fotônica! Esse é o novo desafio. Existe um fóton originário, a invariância da luz, e um crescente mercado fotônico à espera de novas propriedades do fóton. Então, meu amigo, se você quer fazer nova ciência ou quer ser um novo empresário, daqui a pouco vamos partir. Estamos na época da fotônica. Identificar uma física da luz. Preste atenção nisso. Descobrir novas propriedades do fóton, além de Maxwell, de Planck, Einstein, da mecânica quântica. A época está à procura de um fóton originário de fenômenos físicos e de engenharia fotônica. Meus amigos, a gente precisa de um Big Bang fotônico. Neste século, se prevê uma substituição gradual da eletrônica e mecânica pela fotônica. As comunicações ópticas e memórias ópticas são apenas alguns exemplos. Desafios fundamentais, como o aumento da capacidade do sistema de transmissão de dados por fibra óptica, aplicações de lasers em medicina e biologia dependerão dos avanços científicos em ciência básica. E o novo desafio eletromagnética é o estudo teórico e experimental de fótons auto-interagentes. Fótons auto-interagentes sem carga elétrica, a nível árvore. Esse é o modelo que procuramos. Nunca se esqueça que o homo e fóton limpam mais suaves. Dado as necessidades de novas fontes de energia e mercado fotônico crescente, a questão volta a se encontrar um ponto de partida para desenvolver esse mundo fotônico. Diversas tentativas teóricas existem na literatura, como já citamos. Bom, a nossa proposta de viagem estará nesse eletromagnetismo de 4 campos. Estou repetindo porque
como se diz a propaganda, é a alma do negócio. A fisicidade desse eletromagnetismo está em considerar a troca de cargas mais zero menos, intermediada por 4 bósons de Gauge, introduzir um quadruplete eletromagnético dado por um fóton massivo e fótons carregados. 2 pilares farão essa construção. A extensão da simetria de Gauge para uma teoria de Gauge abeliana não linear e a interpretação da tríade de cargas mais zero menos intercambiáveis como as duas bases para chegarmos a uma nova fisicidade eletromagnética. Tá? A questão que nós temos é o seguinte: nós estamos insistindo muito claro, nós vamos fazer uma viagem, essa é uma viagem, vamos dizer, aos cumes do eletromagnetismo, é uma viagem certamente perigosa, que não pode ter acrescentando erros, porque não, quando a gente chegar lá em cima, vai cair um tombo sério. Então nós temos que ir devagar nessa viagem. E queremos, vamos dizer, que vocês que estão sentados no trem tenham uma compreensão nítida do que está acontecendo e do que estará acontecendo. Então, nós sabemos que, vamos dizer, oficialmente o eletromagnetismo é uma teoria da carga e do spin. Mas nós queremos primeiro ganhar uma compreensão maior da carga elétrica. Quer dizer, se nós estamos indo além de Maxwell, é porque Maxwell compreendeu parcialmente a carga elétrica. Ele teve uma compreensão simplesmente macroscópica da carga elétrica, certo? Vamos dizer, o fenômeno estudado no século XIX, desde volta a Maxwell, foi de cargas e correntes sobre fios. Permitiu a compreensão da presença do eletromagnetismo. E agradecemos muito a isso. E correspondeu à física dos fluidos macroscópicos elétricos. Uma física que culminou com as equações de Maxwell e suas consequências. Derivou a noção de campos, a luz como onda eletromagnética e a invariância da luz. Eis aí um grande ponto. A física chega a um significado de um absoluto. Vocês vejam bem, a mente humana, ela só funciona com religiosidade. Pode dizer que não, mas é assim. Nós somos muito transitórios e precisamos de algo absoluto. Bom, quem não é religioso diz que, bom, o absoluto é a natureza. Isso é uma coisa falsa. É uma coisa, a natureza é apenas um cenário. A natureza tem absoluto e tem o que se chama contingente. Então, a física, ela quer revelar as equações. Mas para ela revelar as equações, as grandes equações da física, elas precisam de um absoluto. Não existem equações fundamentais se não são um absoluto. E Maxwell nos leva a um absoluto, o absoluto da luz. Vocês vejam bem, o que fez Einstein e Dirac, não é que eles eram bons matemáticos, capazes de derivar E igual a mc2 ou uma equação linear. O que fizeram eles foi entender que existia um absoluto a ser respeitado. A partir do absoluto da luz, Einstein derivou as transformações do espaço-tempo. A partir do absoluto da luz, Dirac deriva a presença de antimatéria. Então entenda aquelas pessoas que acham que não existe religião na natureza, que a religião da natureza é a busca por absolutos, por invariantes, por grupos de simetrias capazes de trazer equações para esses invariantes. Então, essas equações, vindas de absolutos, elas procuram narrar as contingências,
os relativismos, as circunstâncias, mostrando as evoluções espaço-temporais de grandezas que, na verdade, são relativas e são circunstanciais. Essa é uma filosofia, na minha opinião, permanente em física. Hoje nós vivemos uma física muito buscando grupos de simetria. A verdade é que a física de grupos de simetria é a física de absoluto. E a física de absoluto nada mais ou menos que é a busca de uma religiosidade, de algo maior às transformações espaço-temporais que nós e as pedras e os planetas vivem nesse universo. Bom, então o que é importante se entender é que, vamos dizer, o Maxwell, mesmo com uma carga elétrica macroscópica, descobriu um absoluto que era a invariância da luz. Nirvana. Daí o pessoal achava no final, o Lord Kelvin, né, é famoso que ele achava que no final do século XIX a física tinha acabado, tinha terminado, se concluído e só tinha duas nuvens. Bom, a questão é que o século XX traz, já em 1897, a descoberta do elétron. Começa a entender que aqueles átomos gregos eram constituídos por partículas subatômicas, certo? Então, começa a existir uma carga elétrica microscópica, uma carga elétrica portada por partículas elementares. Bom, a descoberta do elétron por Thomson inicia o estudo microscópico da carga elétrica. Em 1913, Millikan media o seu valor igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A seguir, em 19, descobriu o próton. Em 31, 32, aparecia a antimatéria, a carga de sinal trocado, através do pósitron. A seguir, vamos dizer, em 1956, o antipróton. Bom, o fundamental é entender que a carga elétrica se tornava um atributo da física, de partículas elementares. Vocês vejam que a mente humana ela é sempre muito louca e muito buscando as elementaridades. Isso que eu estou falando para vocês não iniciou em 1897. Em 1871, um irlandês chamado Stoneley já previa um átomo para a carga elétrica, certo? E ele, em 1894, portanto, 3 anos antes de Thomson, já dizia que essa carga elétrica tinha que ter o valor de 10 a menos 20 coulomb. Então, o Maxwell terminou as equações dele, vamos dizer, em 1865. Em 1871 já tinha um maluco dizendo que tinha um átomo da carga elétrica. E o século XX começou a trabalhar com esse átomo da carga elétrica, que são essas correntes que iluminam as nossas casas, certo? Então, a carga elétrica começa a ser um assunto a ser elaborado. E o próximo tópico da carga elétrica é a carga elétrica sendo transportada por partículas com diferentes sabores de spin. Então, estou repetindo para vocês o que eu já falei, que partículas com spin 0, com spin meio, com spin 1, começaram a ser encontradas com carga elétrica, com um valor universal da carga elétrica, uma carga elétrica quantizada, só que eram partículas que tinham novos campos, esses novos campos trariam extensões às equações de Maxwell, certo? Bom, então, o que acontece? Aonde que a gente, vamos dizer, entra nessa questão da carga elétrica? A gente diz o seguinte, olha, existiu uma questão muito fundamental da carga elétrica, que é a carga elétrica intercambiável. Essa carga elétrica, ela tem uma carga elétrica que partículas mais positivas, negativas e zero. E a gente diz, não, partícula zero não tem eletromagnetismo.
Para a balança de Coulomb não tem. Realmente, se botar duas, não vai mexer. Mas, quando você vê a nível subatômico, você vê que as partículas subatômicas elas têm a capacidade de se transmutarem. Um elétron se transforma num pion, num fóton, e partículas de cargas mais vai numa menos, vai numa zero, etc. Então você vê que a partícula de carga zero não é uma partícula sem energia eletromagnética. É uma energia que pertence ao eletromagnetismo. Então o eletromagnetismo não é constituído apenas de partículas positivas e negativas. Ele é constituído por 3 cargas intercambiáveis. Esse é o nosso ponto de vista, certo? Então, eu gostaria de colocar para vocês uma certa consideração sobre isso. Eu talvez vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para a segunda aula, certo? Para dar um início com esse eletromagnetismo de 4 campos. Nessa questão da aula atual, eu continuo sobre a natureza da carga elétrica. Então, existe uma outra natureza da carga elétrica, além de 3 cargas intercambiáveis, que é a carga elétrica dependendo de números quânticos. Certo? Isso aí deveria estar até em vermelho, que é a carga de Gelman-Nishijima. A carga de Gelman-Nishijima é uma carga que ali está Q igual a I3 mais Y, dependendo do spin isotópico e da hipercarga. Essa é uma carga que eu chamaria de uma carga budista. Enquanto Millikan mediu carga elétrica como um efeito externo, aqui você começava a entender que existia um efeito interno que é dado por números quânticos relatando o significado de carga elétrica. Outro significado de carga elétrica importante é dependente do momento. O grupo de renormalização descobre, vamos dizer, uma carga elétrica que varia com o momento. Então, aquele seu valor, 1 sobre 137, ele vai sofrer variações dependendo da energia sendo transferida. Bom, nesse histórico do eletromagnetismo, volto a dizer, vocês ainda não começaram a viajar. Vocês estão sentados num banco e ame ou deixe. Você cai fora do vagão. O vagão é para pessoas peregrinas, pessoas que estão interessadas em ir além de sua época. Quem gosta de fazer redação científica, desça do trem. Bom, então, para quem continua no trem, apesar de eu não ser um expositor agradável, mas eu faço o que eu posso, mas eu sou um peregrino. Eu queria colocar o seguinte, o terceiro passo de eletromagnetismo, de história do eletromagnetismo, está a incorporação do spin no eletromagnetismo. Isso começa em 1922, com a experiência do Garlick. Esse experimento, vamos dizer, ele colocou, vamos dizer, aí sobre, eram átomos de prata, né? E que ele viu esse desvio para cima e para baixo e começou a ver que os elétrons tinham algo mais. Esse algo mais, ele digamos, vamos dizer, desde 1913, quando o Bohr fez o átomo dele, eles não conseguiam identificar, fazer uma série numérica correta para radiação, certo? A série de Balmer, etc. Foram tudo aproximações. Enfim, e a questão é a seguinte, aqueles elétrons que estavam lá no átomo de Bohr precisavam de alguma coisa. E, a partir de 22, começou a saber que esse elétron tinha alguma coisa, justamente porque uns elétrons foram para cima, outros para baixo. E isso se chamou de spin. E em 1925, Uhlenbeck começaram a denominar spin e começaram a identificar a presença de spin. E, vamos dizer, a partir de 1925, o elétron era uma partícula elementar que tinha massa, carga
e spin. Isso fez que o Pauli, em 1927, buscasse o desenvolvimento de uma equação, e o desenvolvimento da equação, ele já introduzia o chamado momento magnético anômalo, aquele μ que está ali, escrito ali embaixo, mas de uma maneira não relativística. Bom, isso ocasionou que em 1928 o Dirac, na religião da invariância da luz, buscasse uma teoria que incorporasse os elétrons com spin sob a invariância da luz, que é a famosa equação de Dirac. Então, o que resultou? O que resultou que o spin se tornou uma entidade, um atributo físico, que eu posso falar, se tornou um atributo físico, e esse atributo físico, ele tem como uma fenomenologia muito importante o momento magnético anômalo. A partir dele, você começa a ver as interações com o campo magnético. A partir dele, você introduz uma grandeza que se chama G, que é o giro magnético, a constante giro magnética. Essa constante giro magnética foi vista depois quem viu até foi o Weinberg, analisando a matriz S, que ela é ligada a 1 sobre S, onde o S é o spin da partícula. E fecha bem no caso do spin meio, que dá G igual a 2. E obrigou, na equação de Maxwell, nas equações de eletromagnetismo, a introduzir um novo termo, que é aquele Fμi, Wμi, Wni, onde Fμi é o campo eletromagnético do fóton, e W, mais e menos, seriam os fótons carregados, se você quiser, os Ws, aí da interação fraca. Então, vocês vejam, vamos dizer, que o spin, ele também obriga as equações de Maxwell a darem uma meia volta, ou melhor, uma reviravolta. Tem que introduzir novos termos. Bom, agora vamos começar a partir. A nossa estação de partida se chama Maxwell. Certo? Como já se falou muito sobre Maxwell, nós vamos começar a tentar agora dar uma certa olhar útil. Então, eu diria o seguinte: o primeiro olhar que eu consideraria para você sobre Maxwell é que Maxwell contém uma noção de conjunto. Veja bem, todas essas aulas que eu vou dar para vocês, eu vou estar focado sempre num paradigma, que é que nós vivemos uma época da perda da visão reducionista e do início da visão construtivista. Isso a nível subatômico. Quer dizer, eu vou estar sempre focando que essa visão construtivista, ou antirreducionista, ou sistêmica, ela tem dois fundamentos. Um, que a natureza se apresenta com regularidades. Essa regularidade pode ser o Eightfold Way do Neumann, que as partículas elementares se agrupam, certo? Em representações. Essas regularidades tendem a se multiplicar. A natureza apresenta como realidade, vamos dizer, sistemas solares. Esses sistemas solares estão espalhados pelo universo. Essas regularidades se apresentam por cristais. Esses cristais também se multiplicam, as suas regularidades. Então, irregularidades é uma ligação a ser entendida. Existe uma outra questão que traz essa relação sistêmica. É o confinamento dos quarks. O confinamento dos quarks, ele interrompe aquela viagem que a humanidade vem fazendo nos últimos 2.500 anos, que é de subdividir as partículas. Chega um momento que está confinada, não dá mais para cortar a cebola. Então, se não dá mais para ver as últimas partes, você tem que voltar o teu olhar para o outro lado, que é o olhar do todo. Então, as partes serem em função do todo.
e não mais o todo, a função das partes. Bom, esses dois elementos, vamos dizer, são as minhas prerrogativas para entender que a natureza, as equações físicas têm que serem baseadas a partir de uma visão de totalidade. Ok? Bom, então o que tem que ver a isso com o eletromagnetismo, que eu estou aqui no trem, já meio chateado, é para partir, não parte. O eletromagnetismo, as equações de Maxwell, se você observar as equações de Maxwell, são 4 equações. Não é a lei de Newton, segunda lei, que só tem uma lei para inércia. São 4. Por que elas são 4? Porque os campos elétricos e magnéticos, eles estão interligados. Não existe um campo elétrico sozinho. Ele existe junto com o campo magnético. Então, o campo eletromagnético e o campo que eles tinham chamado, esses dois chamados casalzinhos, eles são um conjunto, formam um conjunto, o conjunto eletromagnético. Então, eu gostaria de colocar para vocês, se vocês querem ir além de Maxwell, fazer o trem partir, nessa estação de partida, entendo primeiramente que vocês têm que ter um conjunto já, que é o conjunto de A e B. Se vocês quiserem ir além, vocês vão ter que primeiramente mostrar que vocês estão descobrindo outros conjuntos. Existem outros conjuntos eletromagnéticos, certo? Para mostrar que você está indo além de Maxwell. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você quiser ir além de Maxwell, você tem que obedecer 2 postulados do eletromagnetismo, que são a invariância da luz e a conservação da carga elétrica. Então, isso é fundamental. É disso que você tira as equações de Maxwell. As equações de Maxwell é como se estivesse fazendo uma arqueologia e descobre, usando esses 2 aparelhos, invariância da luz e conservação da carga elétrica, descobre alguns materiais, alguma joia, alguma tumba, entende assim? Mas essas significa que se você usar esses aparelhos, talvez ali do lado você vai descobrir umas outras tumbas e talvez até uma sacerdotisa aí para ser desenterrada, contar a história do Egito Antigo para nós. Bom, então a outra coisa que eu quero observar vocês é a questão das equações de Maxwell, que é a equação de Maxwell, aparentemente, com toda essa questão que vem de corrente elétrica, então ela fica como o fluxo da corrente elétrica. Eu tenho uma corrente elétrica, boto o dedo lá, o polegar e vejo campo eletromagnético, e assim por diante. Não, as próprias equações de Maxwell já trazem uma questão mais primitiva, que é o fluxo do campo eletromagnético. Se você estudar as equações de Maxwell, estudar o vetor de ponte E externo B, você vê que o vetor de ponte, o fluxo do campo eletromagnético, não está na mesma direção da corrente elétrica. Então você começa a dizer quem é que conduz as equações de Maxwell. É a corrente elétrica ou o fluxo do campo eletromagnético? Eu deixo isso para vocês pensarem. Entendeu? Bom, a outra questão é o significado da corrente de deslocamento. O Maxwell, que não era, entendia que o Faraday não era louco, ele diz, não, o negócio é campo. E eu vou botar essa ideia de T aí e pegar a conservação da carga elétrica. E daí ele obteve as equações dele, através de introduzindo na mão um conceito de campo. Eu estou falando tudo isso porque vocês vão ter que fazer campos não lineares. Mas se vocês vão fazer campos não lineares e ainda acredito que a Nova York, o centro do mundo do eletromagnetismo e carga elétrica, vai ser difícil. Então, o fluxo de campo e o significado de DT já está mostrando que o negócio é seguir a linha de campo. Daí você vem a luz como onda eletromagnética. De que é feita a luz? De pão? De manteiga? Ou de campo eletromagnético? Então você começa a ver que tem que ter um campo eletromagnético.
Daí você diz, não, mas eu estou com um eletromagnetismo linear. Esse é teu ponto de partida. Então admita como teu ponto de partida, tua estação de partida, que você está com um campo eletromagnético linear e que esse campo é mais importante que a carga elétrica. A carga elétrica gera campo eletromagnético? Gera. Mas vamos ver se com um eletromagnetismo não linear, isso é fundamental. Então, finalmente, eu vou colocar a vocês críticas a Maxwell. Mas eu acho que isso está ficando um pouco grande, eu vou deixar para a próxima aula. Então, eu deixo como conclusão dessa primeira aula que, digamos, nós estamos na estação de Maxwell e vamos partir. Como é que você parte? Você puxa lá o sino. Em vez da gente puxar o sino, nós vamos puxar o rabo do gato. Por que nós vamos puxar o rabo do gato? Porque na visão dos cursos do professor global, dado pelo professor Elael, a questão da simetria é que a gente deve entender a simetria apenas como a simetria é um todo. E muitas vezes você vê apenas a parte desse todo. Então, a simetria que tem em Maxwell é a simetria da invariância da luz e da conservação da carga elétrica. Essa simetria permitiu você ver as equações de Maxwell, ou, evidentemente, ao inverso. A partir das equações de Maxwell, você viu essa simetria. A tua próxima questão é a seguinte: como você vai entender o corpo do eletromagnetismo? Um corpo, na nossa visão, que será feito por 5 estações. Então você diz, bom, eu sei já qual é a simetria, quais são as duas simetrias. E agora eu vou puxar o rabo do gato e iniciar a nossa viagem. Aqui eu termino, e aqueles que ficarem, uma boa viagem. Tchau.